Vocês já pararam para pensar de onde vêm os super-heróis? Não me refiro àqueles que sabem voar, aqueles que soltam raios pelas mãos. Eu falo daqueles de heróis, eu falo dos heróis de verdade, de carne e osso, de pessoas comuns, de pessoas iguais a mim e a vocês, de pessoas que sim, que podem criar diferença para muitas pessoas, para as suas comunidades, para os seus negócios e para as pessoas que tocam. Um dos principais motivos que fazem com que as pessoas deixem as empresas são as lideranças, mas também são pelas lideranças que as pessoas resolvem ficar. Não qualquer liderança. Eu falo de uma liderança que se importa com o outro, que vê além dos números. Uma liderança que se preocupa com o outro. E é sobre liderança humanizada que eu quero falar com vocês hoje. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Aos 17, eu já estava na área de recursos humanos. Desde então, procuro acompanhar as pesquisas sobre treinamento e desenvolvimento. E décadas se passaram. E até hoje, quando a gente olha para as pesquisas, liderança, gestão da mudança e tecnologia ainda continua sendo um dos principais desafios para as pessoas, para as empresas, para os seus líderes. Mas eu quero falar de uma pesquisa específica. Eu quero falar do efeito Hawthorne, que foi uma pesquisa desenvolvida pelo Elton Mayo, que era um pesquisador e professor da Universidade de Harvard. O objetivo dessa pesquisa era entender como as pessoas, as condições de trabalho, elas alteravam a produtividade. Um dos seus primeiros experimentos foi aumentar a luminosidade e perceber que com mais luz as pessoas produziam mais. Mas para a curiosidade dos pesquisadores, ao diminuir a luminosidade, o mesmo efeito ocorreu. Essa pesquisa ela é muito mais extensa. Mas o que eu quero destacar é de quando ela foi feita. Ela é do século passado, ela tem mais de 100 anos. E foi a partir dela que a gente começou a prestar atenção nas relações humanas. Foi a partir dela que a gente começou a entender que ao interagir com as pessoas fazia diferença. O que a pesquisa descobriu de verdade é que não eram os fatores ambientais, e sim os relacionais que faziam a diferença, que faziam com que as pessoas produzissem mais. Porque quando a gente se interessa pelo outro, as pessoas se engajam. Porque, no final das contas, produtividade é, antes de tudo, sobre relações humanas. Na minha experiência como executivo, eu tive a oportunidade de ter contato com as pessoas dos mais diferentes níveis hierárquicos e condições sociais. Mas tem uma qualidade em específica que eu gostaria de destacar, que é a generosidade. Generosidade em como acolhemos o outro. Generosidade em como ensinamos algo para alguém. Generosidade em como compartilhamos histórias. Sobretudo, em relação ao respeito que damos ao outro. Quando eu era jovem, eu trabalhava numa indústria, no escritório de uma indústria. E como era menor, eu não podia ir no chão de fábrica. Mas sempre que eu podia, o que eu fazia? Eu calçava as minhas botas, colocava um capacete e lá estava eu, conversando com quem? Com técnicos, mecânicos, operários, pessoas extremamente simples, mas que tinham histórias de vidas incríveis. E essa é a segunda lição que eu aprendi na minha história, além da generosidade, é que quando a gente ouve de verdade as pessoas se abrem, as pessoas compartilham suas histórias, as pessoas contam com a gente. Essa foi a segunda lição que eu aprendi. Hoje a gente vive um mundo de hiperconectividade, onde a gente tem cada vez mais um déficit de atenção. Que isso tem impactado o quê? Impacta a nossa saúde, impacta as nossas relações, impacta a nossa vida social. No ambiente de trabalho, a gente tem um avanço da transformação digital, que somado à inteligência artificial e à diversidade geracional, tem trazido ainda mais desafios para os executivos. Nesse mundo de hiperconectividade, o que a gente espera do líder? O que se espera desse líder? Que ele tenha o quê? Empatia. Empatia para compreender. Que ele respeite
a diversidade. Que ele crie um espaço onde as pessoas se sintam bem, um espaço de aprendizagem. É isso que se espera desse líder. Espera-se que ele seja um líder humanizado, porque num cenário como esse, de uma alta hiperconectividade, de uma complexidade, o que a gente tem é uma necessidade, é mais do que fundamental uma liderança humanizada. Ela não é opcional, ela é essencial. Porque o líder precisa, sobretudo, cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas, cuidar do bem-estar das pessoas. O líder tem essa importância dentro da sua equipe. Ele está ali para olhar pelo outro. Quando eu era criança, a minha maior diversão, a minha fantasia era colocar uma toalha no pescoço e me imaginar sendo quem? O Batman ou o Zorro. E demorou muito para eu entender que o Batman e o Zorro, ele não tinham superpoderes. O que eles tinham era inteligência, eram astutos, um senso de justiça enorme, mas fundamentalmente um olhar coletivo. Um olhar que eu penso que o líder humanizado precisa ter, porque ele precisa cuidar das pessoas, ele está ali para olhar para essas pessoas. Entre outras coisas, o líder humanizado, ele é o responsável por fazer com que a gente tenha uma relação de criar vínculo, de propósito, entre os objetivos da empresa e as pessoas. Esse é uma das funções do líder. No filme Avatar, tem uma experiência, o filme Avatar ele tem uma mensagem muito interessante. Ele traz uma mensagem muito interessante, que é uma mensagem de conexão. Uma mensagem de conexão com o ambiente, uma mensagem de conexão com a natureza, uma mensagem de conexão com as pessoas. Mas tem uma cena muito específica, que um personagem olha nos olhos do outro e ele fala assim: eu vejo você. Para mim, liderança humanizada é sobre isso, é sobre enxergar o outro, sobre olhar para o outro e reconhecê-lo. Reconhecer a sua história de vida, reconhecer sua integridade. É o respeito que nós damos para o outro. Esse é o papel do líder humanizado. É fazer com que a gente crie espaços seguros, onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas queiram estar. Essa é a função do líder humanizado. Fazer que a gente tenha espaço de segurança, onde as pessoas queiram estar. Essa é uma história de pessoas comuns, não de líderes, não de heróis. É uma história sobre pessoas comuns, pessoas, líderes, que enxergam o outro, que geram impactos extraordinários. Pessoas que vão fazer diferença nas suas comunidades, nos seus negócios, nas pessoas que tocam. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Enxerguem o outro, olhem o outro, respeite cada indivíduo, transforme o ambiente que vocês estão. E eu queria terminar com essa mensagem da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: a gente não deve deixar que ninguém, mas ninguém mesmo, deixe a nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. É isso que a gente espera de vocês, que vocês olhem um outro. Eu vejo vocês, espero que vocês estejam me vendo.